Fala, é tudo certo? Você acha que a linha 3D dos Ryzen 7000 vem forte? É uma boa pergunta, Gabriel. É uma boa pergunta, cara. Eu acho que sim, eu acho que eles vão vir para arregaçar com a Intel, né? A Intel lançou agora a 13ª geração, que é uma evolução interessante em relação à 12ª, mas não é aquele soco no estômago, né? Uou! Né? Se bem que um i5 13400, né, o da 13ª geração, tá batendo de frente com o i7 13700 da 12ª. Mas igual, o pessoal sempre espera um pouquinho mais. O grande problema que eu vejo dos Ryzen 7000, 7600 X3D, 7800 X3D ou algo do tipo, me parece, cara, que vai fazer o que com esse processador, sabe? Eu entendo que tu quer montar uma máquina high-end, show de bola. Tu quer montar uma máquina high-end, quer extrair o máximo de frames. Só que, ao meu ver, cara, a AMD teve um grande erro nessa geração, nessa geração 7000, que foi ter a compatibilidade única e exclusiva com o DDR5, né? Isso faz com que as placas-mães sejam um pouco mais caras do que as versões com DDR4. A memória DDR5 para DDR4 não tem um salto tão grande de desempenho, mas força tu a gastar pelo menos o dobro de valor na memória RAM e um pouco mais caro na placa-mãe. Mas as placas-mães da série 7000, né, até tem uma noção nessas placas-mães AM5. Elas têm uma justificativa, elas têm bem mais USBs, mas às vezes o cara não precisa de tudo aquilo, né? Mas o que acontece é o seguinte, cara. O 5800X3D ficou de melhor processador por bastante tempo. Acho que desde que ele lançou, né, ele ficou aí por bastante tempo como o melhor processador. Agora vem o 7800X3D, 7700X3D, sei lá, vai vir as versões 7000 3D. Não sei se vai vir todos ou se vai vir só o 7800X3D. Mas o que me parece é o que tu vai fazer com todo esse poder bruto de processamento, entendeu? Ah, André, mas para me preparar para o futuro. Eu acho que não, eu discordo um pouco disso, tá ligado? Porque um processador tão forte desse, com um clock tão alto e com poder bruto de processamento tão forte, ele faria sentido para Full HD, faria sentido para resoluções mais baixas. Mas como eu acho que quem for montar uma placa-mãe high-end, uma M5, com memória DDR5, com Ryzen 7 8800X3D, eu não creio que esse cara vai colocar uma placa de vídeo de entrada, eu não creio que esse cara vai colocar nenhuma placa de vídeo mediana, eu creio que esse cara vai colocar uma placa de top de linha. Né, uma 7900, uma 7900 XTX, uma 4070, uma 4080, algo do tipo. E aí quando tu parte para essas placas de vídeo topo de linha, a gente tem os nossos guias aqui, né? Aqui tá em Full HD, mas vamos ver aqui em Quad HD, né? Em Quad HD aqui, ó, pega essas placas de vídeo aqui, pega essas placas da AMD. Cara, elas não fazem tanto sentido em Quad, em Full HD não faz sentido nenhum, né? Em Quad HD já dá cento e poucos frames. Né? E se a gente botar aqui em 4K, a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? 4K 100 frames, irmão. 4K 100 frames com uma 7900 XT, entendeu? Aqui, ó, Quad HD 160 frames. E aí a gente entra naquele problema que a gente já conhece. Quanto maior a resolução, menos a necessidade de processador. Entendeu? Então deixa eu mostrar um outro exemplo aqui pra gente tentar daqui a pouco exemplificar super bem aqui para vocês aí de casa. Olha só. Aqui a gente tem os testes que eu fiz numa 3080, tá? Em todos esses processadores. Todos esses testes foram feitos por mim. Olha como em Full HD, colocando uma 3080, a gente tem uma subida aqui. Um Ryzen 13300X, um Ryzen 13600, aí um i5 de décima, o i3 de 12ª, ó. Todos eles vão extraindo um pouquinho mais de desempenho. Só que uma 3080 para Full HD, né, e a 3080, querendo ou não, aqui na nossa tabela, ela já está lá embaixo, comparado com outras placas aqui muito melhores. Né? A 3080 aqui ela faz aqui 140 frames, ela estaria mais ou menos aqui 6800, 6900 aqui, ó. Tá? Só que para a gente resolver esse problema, tu tem duas opções: botar processadores mais fortes para extrair mais frames, para provavelmente nem ter um monitor compatível com isso. Ou tu pode aumentar a resolução. Vou botar aqui em Quad HD. Olha como em Quad HD a coisa já mudou bastante. Quad HD, resolução 2560 por 1440. Então olha só. Essa diferença aqui de um Ryzen 5600X para um i7 lá em cima, pô, 10 frames.
Quem joga 154 joga 164, não vai notar a diferença aqui, tá? E vamos aumentar a resolução, vou botar agora aqui em 4K, que talvez seria, ao meu ver, mais lógica com o kit Ryzen 7800X 3D, a placa-mãe é M5, memória DDR5 e tudo mais. Olha em 4K, o pior cenário, aquele processador que gargalava um monte em Full HD, um 13300X, um 13600, cara, 100 frames para 108. E aqui também, com uma plataforma com Core i7, com placa-mãe Z690, memória DDR5. Uou! 8 frames de diferença. Vamos voltar aqui para Full HD? Ó, o Ryzen 3600, 150, dá 50 frames de diferença. Em Full HD, tá ligado? Em Quad HD dá quanto? Dá 21 frames. Em 4K, 8 frames. Então, a minha dúvida é... Vocês vão ver muito teste da galera colocando esse 7800X 3D e esses processadores novos, o 13900K, os melhores processadores no Counter-Strike, em diversos jogos desse tipo, tá? Por quê? Porque esses jogos dão 500 frames, 600 frames. Se tu botar um processador melhor, vai extrair mais frames. Né? Provavelmente para te colocar num monitor Full HD 500 Hz. Mas ao meu ver, não fica... Para termos didáticos, é válido. Para termos didáticos... Essa informação aqui é extremamente válida para termos didáticos. Melhores processadores extraem mais desempenho. Show! Mas quem é que vai casar um Ryzen 13600 com uma 7900 XTX? Não tem muita lógica. Então eu acho que esse balanceamento precisa ser bem averiguado. O 7800X 3D eu tenho certeza absoluta que vai ser um ótimo processador e vai ficar nos topos dos melhores processadores por, sei lá, alguns anos. Entendeu? Mas a minha dúvida é, você precisa disso? Será que daqui a pouco não daria pra gente montar um Ryzen, em vez de botar um 7800X 3D, gastar um monte com placa-mãe AM5, gastar com o dobro com memória DDR5? Será que não seria mais pé no chão a gente botar um 5600X, 5700X, 5800X 3D, um 5800X 3D com uma placa-mãe X570 e uma memória DDR4 tranquila? Qual que seria a diferença de um 5800X 3D para um 7800X 3D? Em Full HD, uou, um monte de frame. Que a galera vai testar com 4080, com 4090. Mas em Quad HD, qual que vai ser a diferença? Que seria já um combo bem mais apropriado por um kit desses com uma placa-mãe mid para high. Então, tipo, a minha única dúvida é, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mas será que a gente vai precisar disso, cara? Essa é a minha dúvida, irmão. Essa é a minha dúvida. Entendeu? O que vocês acham?